Olá, queridos, graça e paz e que Deus te abençoe em nome de Jesus. A gente está aqui para dar continuidade a essa nova série. E no último vídeo eu estava falando sobre o que é um padrão de comportamento, né? Tá aqui, ó. Um padrão de comportamento é uma maneira de agir que sempre se repete diante de situações semelhantes. Sabe? Então, se alguém me irrita, eu explodo. Se alguém pisa no meu pé, eu dou um empurrão. Né? Se alguém me fecha no trânsito, eu xingo, buzino e tal, me estresso. Né? Se alguém me fere, eu firo também. Vai me levar para casa, não levo desaforo para casa. Eu respondo mesmo e tal. Tudo isso é um padrão de comportamento que a gente foi adquirindo ao longo da nossa vida. Sabe? Ou a gente aprendeu com pessoas que nos cercavam, ou a gente aprendeu com as situações que se repetiam, sabe? Mas isso não é bom, sabe? E eu falei aqui, né? A maior parte das pessoas vive assim. Vive por um padrão de comportamento. Ó, sempre que acontece isso, eu ajo assim. Mas será que essa ação está correta? Qual é a fonte dessa ação? Eu aprendi aonde isso? Eu aprendi com quem? Então, o que acontece? Deus, ele pede para nós isso aqui, olha. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Que padrão? Padrão de comportamento. Mas sejam transformados, é isso que a gente estava falando aqui. Então Deus, ele tem um padrão de comportamento para nós. E o padrão de comportamento de Deus está aqui, ó. É a sua palavra. Essa palavra aqui é a nossa maneira de viver, sabe, queridos? Ele não é um livro de histórias bonitas, não é um livro de conto de fadas. Isso aqui é um manual de como se deve viver. Então, Deus, ele pede para que a gente não se amolde ao padrão desse mundo, não se comporte mais como o mundo, mas que a gente seja transformado pela renovação da mente. Lembra que eu falei, né, que as ações são desencadeadas por pensamentos? Então, da maneira que eu penso é a maneira de agir. Então, agora eu tenho que mudar a minha maneira de pensar, olha, renovação da mente. Então, agora, qual é a minha maneira de pensar? Eu penso com a palavra de Deus. Eu fico com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz é o que está valendo para mim agora. E eu esqueço o padrão que eu tinha antes, o padrão do mundo. Você está entendendo? Então é exatamente isso. Agora a gente vai criar um novo padrão. E lembra que eu falei que a gente vai criando um padrão de comportamento desde que a gente nasce? Né? Tem uma frase que diz assim, tem coisa que é de berço, não é? Então exatamente. É por isso que Deus diz, olha só que legal, que quando a gente entrega a nossa vida a Ele, a gente nasce de novo. É como se a gente, sabe, queridos, voltasse para o berço. Sabe? É por isso que diz que, ó, como está escrito aqui, ó, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram. Eis que surgiram coisas novas. Que coisas novas? Um novo padrão de comportamento. Um novo padrão de vida, novos hábitos. E é isso que está aí, ó. Essa série de mensagens é isso, hábitos que transformam. Quais são meus novos hábitos? Quais são os hábitos que eu não posso abrir mão para construir a minha vida com Deus? É sobre isso que a gente está falando aqui nessa série de mensagens e que a gente vai falar aqui. Você está entendendo? Espero que você esteja entendendo. É isso aí, ó. Eu quero dizer, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, coisas novas, novos hábitos, um novo padrão de comportamento, baseado somente na palavra de Deus, no pensamento de Deus. A Bíblia é o pensamento de Deus. Então agora, se eu morri, né, diz que aqueles que estão em Cristo morreram para si mesmos, se eu morri, agora então eu preciso pensar como Deus pensa, porque Ele vive em mim. Tá bom, queridos? Fica com essa mensagem aí no teu coração e no próximo vídeo a gente vai dar continuidade, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.